Oi, gente, olha, vamos tentar conversar hoje sobre um tema meio espinhudo. Há muitas controvérsias, há a parte romântica da coisa, há a parte mais, digamos assim, mais racional, né? E eu ali no meio termo, para tentar passar para vocês alguma coisa. Vamos falar sobre as almas gêmeas. Nossa, como eu tô romântica hoje, viu? Bom, tá acontecendo assim. Muitas pessoas estão me perguntando sobre esse tema, se eu tenho alguma informação, até em decorrência do meu livrinho, né? Quem já leu o livrinho, fazer propaganda do livrinho aqui, ó. Somos todos anjos, ele sempre ao contrário, porque eu não sei inverter de novo, cai dessa câmera. Mas então, em decorrência desse meu livro, eu tô tendo muita gente que está me perguntando sobre as almas gêmeas, né? E a gente sente também que no nosso planeta a gente tem essa carência, né? É muito difícil a gente encontrar pessoas que realmente tenham total afinidade conosco. A gente sonha nessa ideia de complementação, de encontrar alguém que nos complete. Então, com isso, a gente realmente muitos caminham até se sentindo sozinhos, incompreendidos, faltando mesmo, como se tivesse mesmo faltando um pedaço, né? Bom, olha, eu vou jogar lenha na fogueira, porque se vocês forem estudar o livro dos Espíritos, tá, lá de Kardec, acho que é da questão. Ih, eu anotei em algum lugar, não lembro aonde. Mas eu tenho quase certeza que é 298 até 300 e pouquinho, 301, acho umas 4 ou 5 questões. O livro dos Espíritos aborda sobre a alma gêmea, né? E eu também tenho um livro do próprio Chico, acho que é quando o Emmanuel fala alguma coisa, porque eu já andei pesquisando um tempo atrás, até em função do livro mesmo, e eu vi que, acho que, eu não lembro direito o livro, acho que é o Consolador, se não me falha a memória, gente, que vocês sabem que eu sou um problema. Mas eu acho que no Consolador tem uma passagem onde o Emmanuel fala sobre a alma gêmea, tá? Também uma passagem bacana que eu acho que se a gente procurar aí na net vai achar, porque na época eu achei. Por quê? Porque quando eu escrevi o livro, muita coisa me foi passada, inclusive a informação da alma gêmea foi passada depois que o livro estava escrito. Esse livro deu uma polêmica danada, porque a primeira vez que eu escrevi eu mandei, aí ele foi editado da forma como eu havia mandado, mas eu já havia corrigido. E aí depois ele teve que ser reeditado. E eu fiz questão que ele fosse reeditado, porque justamente as coisas que foram inseridas nele depois falava muito sobre o amor, tá? Foram as partes que eu recebi sobre o amor. Eu até inseri uma poesia que eu havia recebido, que eu achei até na época quando eu recebi. Ela é tão bonita, depois eu vou ler para vocês. Tá lá no livro, mas eu vou ler. Que eu achei até que fosse até uma psicografia, porque ela veio assim inteira, na íntegra, depois de um sonho que eu tive. Eu acordei assim tão inspirada, eu sentei no computador e fiz, e ela de cabo a rabo assim rapidinho. Então eu achei que tivesse sido até uma inspiração mesmo. Não ouvi o Hilário soprando não, tá? Eu fiz, mas parece assim que foi uma inspiração. E muita coisa me foi passada na época, depois, né, que eu havia escrito o livro, que eu estava querendo complementar a história, que eu achei que a história estava muito assim superficial e eu queria aprofundar um pouco mais. Então, muita coisa eu sonhei nesse período e fui colocando lá no livro. E uma das coisas, falando da alma gêmea. Então, vou falar para vocês a teoria que me foi passada, tá? Intuitivamente, uma parte em sonho, tá? Não vou dizer para vocês assim, foi projeção, nem eu lembro, porque eu deveria anotar e eu não anoto, tá? Então, essas coisas que eu coloquei no livro, eu não lembro direito, não vou afirmar para vocês que foi projeção, pode ter sido um sonho, então pode ter sido coisa da minha cabeça também. Até porque as teorias confrontam um pouco com as teorias que as pessoas têm, principalmente na questão da criação dos espíritos. Mas como eu sempre tive uma teoria diferente mesmo para a criação, então não sei se eu deixei passar coisas minhas ou faz parte, né? Até no livro eu coloquei, eu não vou nem buscar lá atrás totalmente na criação não, porque eu acho que a gente ainda tem que se conhecer melhor para eu poder colocar um pouco essa teoria para fora.
Mas, assim, eu vou dizer para vocês, você acredita na alma gêmea? Eu acredito que o nosso espírito, em algum momento, ele realmente, mesmo depois de ter sido criado, que eu vejo tudo como energia, tá? Então, depois de ter sido criado, em algum momento pode haver uma ruptura, e não em uma parte, mas em várias partes aí pelo universo. Isso pode acontecer. Da essência principal, tá? Uma teoria doida, mas que não é tão doida porque muitos antigos já falavam nisso, né? Só que talvez colocasse assim numa maneira mais romântica da coisa. Eu vejo como processo energético mesmo. De alguma forma, alguma acontece alguma coisa aí no caminho, por afastamento talvez da fonte principal, não sei. E aí é dividido. Que isso me foi passado, tá? Em sonho, eu lembro bem do sonho que me foi passado, dizendo que poderia haver essa divisão. Isso me foi passado. Aí dali para frente eu comecei a raciocinar e pesquisar algumas coisas até para colocar no livro, né? Porque eu queria ter algum tipo de fundamento. Então eu fui lá pesquisar e na época até eu li o livro dos espíritos, dessas questões aí que eu notei em algum lugar que eu estou falando para vocês, que consta, e o livro dos espíritos eu acho que ele é bem claro dizendo que não, tá? Que não existe essa da separação dos espíritos, que os espíritos são. Você vai fazer parte de um todo mais tarde, mas que não há essa coisa, essa ruptura que me foi passada, que pode acontecer. Então tá, então é partindo dessa ruptura, que é a minha teoria e a coisa que eu resolvi acreditar, porque me falaram, eu vi, né, me passaram isso e eu fui desenvolver em cima dessa teoria. E em cima disso, a gente se divide, tá, em uma ou várias partes. E aí, por atração, essas partes também, elas vão ou se afastando ou evoluindo juntas. Às vezes são atraídas, é aquilo que eu expliquei ontem. O que, que acontece? A gente tem uma faixa de vibração, mas a gente tem várias sintonias ali dentro, né? Então, dentro daquela faixa vibratória, daquele padrão vibratório, você vai ter diversas frequências. E aí, o que, que pode acontecer? Essas partes se perderem um pouco nessas frequências, por afinidade, por se afastarem um pouco mais da fonte, mudarem um pouco o nível vibracional. Não vou entrar nisso porque eu não tenho nem capacidade para explicar. O que me foi passado eu não tenho como repassar para vocês, tá? Então, esses fragmentos eles vão evoluindo também, mas fizeram parte originalmente de um pedaço só, de um espírito só, de uma energia só, que em alguma parte ela se dividiu, tá? Então, é muito raro acontecer, como isso acontece no universo, é muito raro esses fragmentos, essas partes conseguirem se reencontrar por aí, mas pode acontecer. E aí cada uma já foi desenvolvendo já foi praticamente assim, elas fazem parte do mesmo todo, mas cada uma desenvolveu personalidades próprias. Teoria doida, gente, me foi passada, eu tô repassando para vocês, tá? Se é doideira, se não é, eu tô falando o que me foi passado. Então, você pode acontecer e é mais fácil a gente conseguir reencontrar no plano astral do que no plano físico, porque é muito raro acontecer de estar na mesma sintonia, no mesmo padrão, tudo e vir para o mesmo planeta. E ou então aquela parte, aquele teu fragmento, vir ali fazendo a caminhada evolutiva junto, não se separar. Pode acontecer, tá? A gente tem casos raríssimos, eu acredito, aqui na Terra que até seja um exemplo disso. Mas é muito difícil acontecer, né? A gente há de confiar, até porque pelo universo inteiro é mais fácil as partes se espalharem, né? E cada uma seguir seu caminho, e vai desenvolvendo suas personalidades e tal, embora tenha no fundo uma mesma origem. Tá? Essa é a teoria aí que me passaram.
E aí eu lembro que nesse livro aí, acho que é no Consolador, Emmanuel fala bem sobre isso, né, dessa possibilidade. Uns dizem que ele não contrariou o Livro dos Espíritos do Kardec, que aí é tudo interpretação, né, também. Cada um lê de acordo com o seu coração, com o que está sentindo. E a gente percebe que aqui há uma carência muito grande. As pessoas casam e casam muitas vezes até pelo desejo, pela paixão. Que desejo está ligado à matéria, né? A gente ainda está, como nós estamos aqui encarnados, nosso corpo reage também energeticamente. Às vezes a gente se aproxima de uma outra pessoa que não necessariamente tem o mesmo, a mesma, está na mesma sintonia, está tudo igual, mas há uma certa afinidade, porque estamos no mesmo padrão vibratório, você está no mesmo padrão vibratório daquela pessoa, e aí é uma questão só energética mesmo de corpo. Surge o desejo, mas em nível mais físico, mais denso. Aí você começa a trabalhar mesmo com os chakras mais baixos, porque está havendo aquela compatibilidade energética naquele nível, tá? Então, a maioria dos casamentos, a maioria dos relacionamentos são formadas através desse tipo de compatibilidade energética, né? Puramente mais nível mesmo da matéria. E aí alguns conseguem haver uma sintonia maior com os outros, com o funcionamento dos outros chakras, né? Do cardíaco. Aí você já começa a sentir uma diferença. Vou passar uma dica para vocês. Não que seja necessariamente a sua alma gêmea, tá? Ou seja, parte do teu fragmento. Mas quando há uma afinidade maior, você já começa a sentir alguma coisa diferente em nível de plexo solar. Tá? Cuidado, só para não confundirem com os vampirinhos astrais. É difícil passar porque assim, o processo é todo complexo. Nossa parte do plexo solar é o que recebe doa energia. Então, quando há uma compatibilidade muito grande, né, dessa troca, você começa a perceber a outra pessoa por aqui mesmo. Por isso é que dizem que eu tô apaixonado, senti frio no estômago, borboletas no estômago, não é isso que dizem? Então, porque é um sintoma, às vezes você não está nem ligado energeticamente nos chakras básicos. Às vezes aquela pessoa ainda nem despertou, lógico, desperta um pouquinho, tá? Não, mas não, a ligação não é meramente sexual. Tá? Você chega perto daquela pessoa e você já sente realmente diferente, porque energeticamente é uma compatibilidade ali diferente, que já está um pouco superior, está passando só do nível sexual. Tá? Agora a gente tem que prestar atenção, porque também tem os vampirinhos astrais, mas aí a sensação é ruim. Quando você está sendo drenado mesmo, você sente dor, a sensação é desagradável, né? Agora, quando as borboletas estão voando, você gosta de sentir aquele friozinho quando vê determinada pessoa, tá vendo já mais uma. Você já subiu o nível de compatibilidade energética, né? Aí, raramente acontece de você conseguir atingir o teu chakra cardíaco, tá? Porque poucos casais estão unidos pelo chakra cardíaco. Eu conheço alguns que eu suspeito que estejam, porque há uma compatibilidade tão bacana entre eles, e pelo menos aparentemente, né? E vivem bem, mostram esse tipo de coisa. Então, a gente. E você sente bem quando está junto dessas pessoas. Geralmente, quando há uma compatibilidade bacana entre o casal, você se sente bem ao lado deles, porque eles passam isso para você. Eles já começam a passar para você a energia do amor, né? Que a gente sente a energia do amor no ar, sabe? É uma energia tão forte, tão poderosa, que quando duas pessoas então conseguem percebê-las, vivenciá-la, né? Elas potencializam isso e jogam isso no ambiente. É muito interessante, sabe? São poucos mesmo que eu lembro assim de, mas existem pessoas que conseguem fazer essa complementação. Se são almas gêmeas, se são realmente pedaços aí, se eles conseguiram reencontrar o fragmento deles, não sei, né? Eu acho difícil, não acho impossível, uma teoria impossível, tá? Essa que eu recebi, mas eu acho muito difícil de acontecer,
Mas não é impossível, gente. E assim, a gente sabe que nós estamos aí reencarnando vários, várias vezes, né? Já viemos aí, pode ser que tenha acontecido de você se sentir tão bem com aquela pessoa e aquela pessoa te acompanhar. Outra coisa que pode acontecer muito, que me foi passada e que eu tenho observado de montão, tanto com homens quanto com mulheres. É, lógico que quando não há assim só a carência, tá? Mas quando você sente essa interação muito forte com seu mentor, pode ser que esse mentor que está ali do seu lado seja justamente um pedacinho, um fragmento, tá? Seja a tua, vamos dizer assim, alma gêmea. Não é alma gêmea, né? É uma parte de você que foi reencontrada ali e que às vezes ele está realmente mais evoluído e aí ele se aproxima, ele fica ali ajudando também para você evoluir. Quando há esse reencontro, e geralmente é isso que acontece, tá? Quando há o reencontro no astral, é mais fácil a gente reencontrar no astral. E aí você quase que combinado. Um reencarna, um faz um mergulho na carne e o outro fica no plano astral para auxiliar, por amor mesmo. Então, por isso que muitos sentem esse amor, essa coisa toda pelo mentor. Ó, não é o meu caso não, tá? Eu falo do Hilário, Hilário eu sinto assim um carinho muito grande, eu não estou dizendo que ele seja minha alma gêmea não. Há um carinho, há uma identidade, eu sinto que ele é um amigão meu, né? Mas eu percebo que muitas pessoas têm essa coisa, e não é só mulheres não, porque dizem, ah, mulher romântica, fica fantasiando aí que tá tendo um caso de amor com o anjo da guarda. Não, não é isso. Tá? Inclusive homens que me relatam que sentem a aproximação de um espírito, de uma alma, né, de uma parte feminina e que o acompanha com muito zelo. Tem muita gente que relata isso. Os meninos são mais tímidos para contar, né? Nós assumimos mais assim aquilo que a gente sente, aquilo que a gente percebe. Então eu tenho muito mais amigas que falam sentir essa presença, tá? Então pode ser também uma hipótese. Eu não estou aqui ditando regras, não estou falando, não estou generalizando, né? Eu não estou generalizando, eu estou generalizando, estou falando do que pode acontecer no todo, mas cada caso é um caso, né, gente? Eu não estou aqui dizendo, olha, se você sente muita ligação com o teu mentor é porque ele é tua alma gêmea. Não, não é por aí, né? Mas é uma possibilidade dentro daquela teoria que me foi passada. Então, quando eu estudei, eu vi que outros também haviam chegado, mas até mesmo, coitado do Emmanuel, né? A doutrina kardecista veio, não, olha, ele não contestou Kardec. Ele veio logo interpretando, né? O texto dele eu leio e é bem claro, sabe? Ele deixa ali bem clara a possibilidade de existir isso. Mas a gente sabe que o homem é terrível, né? O homem, quando eu digo os humanos, faz tudo à sua vontade. Gente, hoje eu tô com uma falta de ar danada. Não reparem não, eu tô, mas é por acho que o tempo também tá abafado, tá meio, né, tá meio, tô sentindo falta de ar. Mas é normal. Então, assim, eu acho que uma coisa que nós não devemos é ficar muito ligado nessa procura por essa outra metade. A gente está aqui para a gente crescer, para a gente se relacionar, sabe? E principalmente se relacionar com o diferente. Porque a gente se relacionar com o igualzinho a mim, é mole. Tranquilo, né? Eu me amo. Se eu encontrar uma pessoa igual a mim, oh, nossa, que legal. Vou me amar, vou viver feliz, não vou ter problema nenhum de relacionamento. Mas a gente está aqui para crescer. Então, é por isso que a gente diz assim, os opostos se atraem. Bem assim. Mas por necessidade, né? Nós acabamos nos atraindo esse tipo de coisa pra gente porque a gente precisa trabalhar aquilo na gente. É uma outra visão, sabe, da coisa. É assim, é como se aquele defeito, aí acaba que não são os opostos que se atraem. Na verdade, a gente está atraindo aquilo que a gente tem afinidade mesmo conosco, só que inconsciente. E a gente precisa trabalhar justamente aquilo.
né? Então, às vezes a gente acha que o companheiro é muito diferente e tal, mas não é bem assim, né? Ele é diferente, mas é uma coisa necessária para a gente trabalhar o oposto daquilo na gente. O cara é impaciente. Ai, que falta de ar terrível. O cara E eu, agora de tarde eu sonhei, eu deitei e sonhei só, tranquilo. Mas eu acho que eu fui. Alguém me andou me sugando, sabe? Porque eu acordei com uma energia baixa, assim, com nível de energético baixo mesmo. Vou me recuperar, vou tomar uma vitamina e o meu plexo foi sugado um pouco. Mas é normal, acontece. E tá muito calor também, então eu tô com falta de ar, não posso ligar o ar. Mas o que eu tava falando da gente ter justamente a diferença, né? Você tem que trabalhar aquilo que você tem e aquilo que te incomoda no outro é como se fosse um espelho daquilo que você tem necessidade mesmo de se melhorar contra aquele aspecto. Você precisa aprender a relacionar com aquilo. Você precisa aprender a conviver, não diria conviver, mas você precisa aprender a lidar com aquele tipo de situação, né? Vai ser para o teu crescimento. Então, aí isso muda um pouco a nossa ótica. Não estou aqui pregando que quando não dá certo você tem que ficar até a morte, não é nada disso não. Sabe, cada um sabe aí onde o calo aperta e os nossos limites, que chega um ponto também que às vezes a gente não aguenta levar. Então, não vale a pena, né? A gente tem que ter consciência até onde também aquilo é necessário, até onde você aprendeu, e muitas vezes a gente passa uma encarnação inteira e não aprende. Então não adianta também ficar teimando ali naquela lição, não vou por aí não, tá? Eu acho que assim, não aprendi essa, vou pular a etapa, eu tento ali na frente, aí depois quando eu voltar eu tento aprender aquela, porque às vezes o desgaste é muito grande e aí você ainda não está maduro o suficiente para conseguir lidar com aquilo. E aí você só se consome. Você também tentar ser muito forte, quando a gente tenta ser muito forte, tenta ser o super-homem ou a mulher maravilha, às vezes o corpo não aguenta, sabe? Às vezes estoura na pele, principalmente na pele, né? Olha como estoura na pele. A gente tenta ser forte, né? A gente está tentando, mas você também tem que reconhecer até onde o teu limite vai, né? Até onde você tem capacidade mesmo para aguentar aquilo. Se não, deixa que na outra encarnação você aprende, né? A gente tem, por isso que eu sempre falo no autoconhecimento. Você tem que ter noção até onde você é capaz de ir, até onde você está indo sem se violentar também. Não adianta você ficar um companheiro que você não, porque eu sinto assim muito que as religiões pregam demais isso. Talvez para preservar a família, eu acho até interessante, né? Uma ótica boa, mas também não tô aqui pregando, fazendo apologia da separação. Não deu certo, separa. Não é assim. A gente tem que pensar com calma. Temos as nossas responsabilidades, mas também temos os nossos limites, né? E aonde chega o ponto de você estar realmente se agredindo, você está se violentando, você começa a sentir, você começa a somatizar tudo no teu corpo, né? Quantos casais aí a gente não vê que um adoece, vai embora mesmo, né? Começa a produzir um câncer no corpo. A maioria dos cânceres, a maioria, todas as doenças somos nós que produzimos, né? E se você realmente for estudar, você vai ver que cada uma tem um motivo e faz um sentido pra caramba das nossas agressões contra nós mesmos. E aí a gente vai jogando no corpo, de uma forma ou de outra. Tá? Então não estou aqui também dizendo que a gente tem que suportar tudo, não. A gente tem que saber levar as coisas sempre com bom senso, com coerência, né? Com autoconhecimento, você se conhecendo, com maturidade mesmo, né? Então, dentro desse papo da alma gêmea, assim, eu sei que muita gente aqui sofre por querer encontrar esse outro companheiro, sabe? Eu acho que a gente está aqui, como eu falei, para aprender, para crescer, então nem todo mundo conseguiu superar isso, porque às vezes as pessoas, esses casais que eu vejo que encontraram a sua outra parte, eles têm outros problemas
E aí, às vezes, problemas até mais sérios do que aqueles que a gente vivencia, que é a solidão, a gente se sente só mesmo. Eu acho que eu compreendo todo mundo que vem falar comigo, porque eu também às vezes sinto isso, né? Mas só que às vezes esses espíritos que conseguiram se reencontrar e que estão juntos, encarnados juntos, às vezes eles têm problemas bem mais complexos para passar. Tem um aprendizado maior, tem coisa assim mais difícil para passar, e por isso que eles reencarnaram juntos, para um poder mesmo dar apoio para o outro aqui, para os dois crescerem juntinhos ali também, passar por aquela experiência. Então, não adianta, que cada caso é um caso, né? Mas olha, eu vou ler para vocês um poema que foi passado para mim, desculpa, mas é que, Jesus, que falta de ar, caramba. Daqui a pouco eu vou ligar o ar-condicionado, vai passar. E meu óculos, letra, olha, minha editora fez uma letra muito miudinha pro meu óculos, pro meu livro, vocês podem reclamar que eu também não consigo ler não, será que eu consigo? Onde lá, enfim, acho que meu óculos não está aqui, mas vamos tentar. Tá. Ui, vamos respirar direito, vamos lá. Eu acho que o problema não é óculos, é aquela velha história da falta do braço. O braço, a gente não envelhece e fica sem vista, o braço é que encurta. À medida que a gente vai envelhecendo, o braço fica curto e não consegue esticar muito para ler o livro. Vamos lá. Além do unir a matéria, repousa teus olhos no outro coração. Perceba como ele encontra em cada minuto que clamas conforto, carinho e paixão. Antes de entregar teu corpo mortal, repare em ti onde nasce de verdade o desejo, e sentindo que a fonte transcende o mental, espere a confirmação na alquimia do beijo. O amor que une o humano também é divino, é ato de luz e muita boa energia, e quem reconhece no outro sua perdida parte, alcança em vida a sublime magia. Não deixe o ocaso findar sua tarde, se por acaso sentiu em sua mente esse belo frescor, pois aquele que já sabe amar como você sabe, tem o mérito de viver qualquer tipo de amor. Gente, lindo! Quando eu escrevi direto e achei que foi alguma intuição aí que bateu para escrever isso, porque é verdade, a gente que... Você que já tem essa noção, então, de que existe, se você acha que tua outra parte está aí perdida, que está vagando por aí, gente, a gente tem que experimentar todos os tipos de amor, né? E a gente atrai. Então, ame com todo o seu coração, primeiro, aquele que está do seu lado e que está precisando, sabe? Seu filho, seu marido, seu pai, as pessoas que estão ao seu redor. Vamos exercitar mesmo a força do amor, porque essa força é capaz de até atrair a sua outra parte até você. Se ela estiver encarnada, ela vai ser atraída pela força do amor, né? Pela maneira como você está vibrando, você vai conseguir trazer para junto de você aquela parte perdida. E se ela está no astral, aí é muito mais fácil, né? Também de haver esse reencontro, embora sofrido pra caramba, porque a gente sente muita saudade, muita falta de um companheiro que nós somos completos. Não é dizer que quando há essa separação ficam almas incompletas, não é isso, cada um tem a sua completude, mas há uma compatibilidade imensa entre esses fragmentos todos aí que estão perdidos. Então é muito gostoso vivenciar isso, quando a gente encontra um pedaço desse, né? Quando a gente encontra uma parte dessa. Felizes são os que conseguem, né? Os que conseguiram se reencontrar aí. Sorte é para quem merece. Nem todo mundo já está pronto para vivenciar esse amor total. Até lá a gente tem que exercitar muito nosso amor com o diferente, com os que estão à nossa volta, sabe? Porque tudo é amor. É lógico que a gente sente muita falta do amor eros também, porque nós ainda estamos vibrando dessa forma, sim. Mas eu também tenho a teoria que também isso não é só daqui do plano físico não, tá? Porque eu já falei até e já recebi informações que lá também não é só espírito denso
que faz sexo, que se beija, não é nada disso não, tá? Tem muito espírito lá mais evoluído, evoluído moralmente, evoluído fisicamente, porque tem corpos mais sutis, que também vivenciam esse tipo de laço energético, que também utiliza a força da energia sexual. Então, é um papo mais completinho lá mais pra frente. A gente vamos começar a desenrolar aos pouquinhos a coisa, né? Gente, eu espero ter passado para vocês um pouco de sair. Acordei inspirada, né? Com algumas borboletas pulando no meu estômago. Será? Eu vou observar se são borboletas mesmo, se alguém veio aqui e foi me sugar, sabe? Mas eu vou pesquisar direitinho. Gente, relevem minha maneira boba de brincar aí, mas eu tô tentando passar para vocês o melhor que eu posso e o melhor que eu tenho de mim, tá? Olha, fiquem com a luz.